Fala, seus parceiros da TI, eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Podesforce. E hoje vamos falar sobre Admin Salesforce, descubra e explore suas oportunidades de carreira. Bom, para você que é pasteleiro de primeira viagem, assiste o vídeo e vê se você gosta ou não. Se gostar, deixa o like, ou inscreva-se, comenta aí embaixo. E faz tudo isso que ajuda a gente. Se você já conhece o canal, já pode deixar desde o início que tudo isso ajuda a gente a chegar a mais e mais pessoas. E agora vamos aos temas. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar as possíveis carreiras para um admin, tanto para fazer uma transição quanto para... Você pode ver tanto para a transição quanto para uma evolução futura. Esses são estágios que você pode Sim. ter. Não pode ser esse cargo final. Você pode ter um funcional que evolui para um Project Manager, um PO, entre outros que a gente vai falar, que aqui são algumas possibilidades para onde você pode ir e navegar entre elas. Bom, essa ideia a gente tirou do site do Salesforce Bem, se a gente vai deixar o link aí embaixo. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, aqui a gente vai falar com a nossa experiência, bem superficial, vamos dizer assim. Inclusive, por exemplo, o extra a gente vai também passar superficialmente, porque pra gente, por mais que eles sugeriram no artigo, a gente falou, putz, não vejo muito uma curva assim para o administrador comum fazer, né? Então, fica só o aviso. Então, para começar, meu querido Donha, a palavra é toda sua. Obrigado, Misha. Para começar, vamos falar com a parte de funcional. Funcional constante. Se você é um admin hoje e você quer virar um funcional, você fazer configurações pequenas no sistema, preparar alguma coisa, gerar uma história, a dificuldade, segundo o artigo do Salesforce Bem, é uma dificuldade baixa. Você tem uma curva de aprendizagem baixa para você conseguir desempenhar isso. Então seria como fosse um primeiro step. E o salário anual, de acordo com o artigo, seria de $130 mil a $155 mil ano. Isso provavelmente deve ser uma média salarial de Estados Unidos e Nova York, que é muito mais alto que os outros municípios de lá. E só acrescentando, o consultant é basicamente o funcional que vai escutar a dor do cliente, vai ver em cima das clouds do Salesforce o que se pode fazer ou não. O consultor vai ser sempre aquele cara que vai tentar pensar nas possíveis soluções, né? Então é um possível caminho justamente ser para esse lado mais consultor, de dar apoio para as empresas em cima do que eles precisam, do que ficar só recebendo historinha lá de criar um flow, layout e esse tipo de coisa. É ter uma participação mais ativa, vamos dizer assim, no projeto, escutando o cliente, vendo o que é possível, óbvio, mais na área funcional, porque a técnica você sempre vai ter alguém aí para te apoiar. Mas é pelo menos ter essa definição um pouco mais olhando o que o Salesforce oferece e o que o cliente precisa e tentando fazer a conexão disso, né? Só para acrescentar também, salário anual, nunca levem o número exatamente ao que é, porque você tem que adicionar isso os descontos, como em qualquer país que você tem, e como alguém que vive na América do Norte, eu falo que são bem altos, então não se prenda muito a isso também. Então, vamos lá. O segundo tema é o Business Analyst, que também a dificuldade é baixa para média, que vai ser justamente um cara que vai escutar todas as histórias, tudo que o cara precisa, e vai meio que criar as histórias que a gente chama, né, para cada situação que o cliente está pedindo, você vai criar uma história relacionada a isso. Você vai ter um papel também de talvez tentar entender um pouco mais de quem deveria ter esse acesso ou não, vamos dizer assim, cargos dentro da empresa que pessoas deveriam ter esse acesso, mas também aqui nesse caso nem tanto com conhecimento Salesforce, até porque tem bastante business analyst na própria empresa que eu trabalho hoje que às vezes nem tem o conhecimento no Salesforce, é mais justamente fazer a descrição, criar as histórias e aí passa num filtro de alguém que conheça Salesforce para ver, ó, isso aqui não dá dessa forma e etc.
Lembrando, pessoal, que Business Analyst é também conhecido como BA. Então, provavelmente, se você já ouviu falar a palavra PO, que é o cara que é o dono do produto e coordena todas as demandas que o cliente precisa para passar para a equipe, você tem o BA, que é o cara que auxilia ele. Então, você vai tanto ajudar a levantar histórias, quanto auxiliar o que o PO precisa fazer. E muitas vezes o PO e o BA não necessitam ter o conhecimento do Salesforce. Sem conhecimento nenhum do Salesforce, você consegue atuar nessa área. Porém, tendo conhecimento do Salesforce, isso melhora muito a qualidade da entrega. O diferencial, né? Igual um desenvolvedor que sabe só Salesforce é uma coisa, um desenvolvedor que sabe Salesforce e também sabe JavaScript e esse tipo de coisa, tá alguns passos adiante, né? Então, é uma coisa que sempre é importante aí levar em consideração. Você pode estar na média, como você pode estar um pouquinho acima da média, vamos dizer assim, e conseguir fazer outras coisas. Bom, voltando, o salário anual é de 116 mil até 144.750. De novo, isso é com uma base nos Estados Unidos, provavelmente cidades grandes que devem pagar essa questão, que também vai variar de lugar para lugar, né? Então, nem sempre leve isso como a Bíblia Sagrada, então sempre tenha isso em consideração. Seguindo para o próximo, temos a parte do PO, ou Product Owner, que ele ainda assim, ele é uma evolução do BA. O BA, você pode ser de admin, passar para um BA, e de um BA depois você pode virar um PO. É uma possibilidade que você tem. A curva de aprendizagem é um pouquinho mais difícil, ela é considerada média. E o salário anual é a média de $150 mil ano, segundo o artigo do Salesforce Bank. Para isso, para mais. Qual que é a função do PO? É sentar com o cliente, ouvir as dores dele, entender o que ele precisa e escrever as histórias num padrão toda clara para o time entender o que precisa ser feito, discutir com o time em questão do que eles pretendem fazer, se é realmente aquilo que você acha, se aqui está fazendo sentido, o que eles estão propondo com o que você pediu, e depois você faz o teste do que eles desenvolveram depois da sprint. Então, você tem o antes para ouvir o cliente, o durante para você acompanhar e o pós produzido para você testar, antes de jogar para produção. Bom, continuando, o próximo é o ninja de nicho ou o especialista, como conhecido provavelmente para muitos. E o que seria esse ninja de nicho? Seria um cara que tem um foco em algum tipo de nuvem específico, ou algum tipo de negócio, ou etc. Então, por exemplo, um cara que manje muito de CPQ, que saiba como toda a estrutura CPQ. CPQ está relacionada à parte de vendas para quem está chegando agora e não tem um conhecimento tão profundo relacionado a Salesforce. Então, esse cara, ele pode falar que ele é um especialista em CPQ e vender seus serviços como um cara especialista no CPQ, porque ele domina toda a nuvem de CPQ e etc. Então, esses caras têm uma dificuldade de média para alta, porque vai ser um cara que vai precisar conhecer muito aquele produto em si, não tão relacionado com o negócio, como, por exemplo, o PO e o BA, que vão ser muito mais para o negócio. Aqui, no caso, você vai ter um conhecimento do negócio por causa da nuvem, mas não necessariamente por causa da empresa ou etc. Bom, continuando, o salário anual é de 150 mil até 200 mil dólares para cima para Estados Unidos, né? Então, é uma área também que tem gente. Então, e isso não se aplica só a admin, até mesmo para o lado técnico, você também tem especialistas de diversas coisas. Então, fica também o ponto de referência para vocês. Passando para o admin developer ou developer. Famoso híbrido, para quem não quer utilizar esse xingamento aí, é o famoso. É o cara crachá, é o Severino. Severino, faz tudo, vai. É o faz tudo. Qual é a dificuldade disso? É extremamente alta. Como você é um quebra-galho, você resolve, o que vem no peito você mata e faz o gol, a dificuldade de a curva de aprendizado é alta. Em compensação, o salário também é alto. A média esperada, segundo um artigo, é de 150 mil a 200 mil dólares ano.
Ou seja, é um valor alto, porém vai ser cobrado extremamente alto, porque vai ser cobrado como um developer. Então tenha consciência disso. Vai ter que fazer com LWC, vai ter que mexer com Visual Force, com coisa antiga, com Aura também. Todas as buchas que um developer pega, você também vai pegar. Em Fora compensação. a parte de comunicação que você precisa para o lado admin. Então você precisa não ser excelente nos dois, mas pelo menos ser aquele meia boca nos dois para equivaler, né. Então se você é um cara que tem preferência por um, esse não é o aconselhável. Igual eu tenho melhorado a questão de comunicação e tal, mas ainda assim eu prefiro muito mais o lado técnico, né. É que você vai crescendo na carreira, você tem que ir melhorando outras habilidades. Mas, basicamente, esse é um cara que tem que manjar de tudo um pouco, então, tanto ser bom na comunicação com o cliente, tudo isso, quanto também ser relativamente bom na parte de código, então é o famoso híbrido para muitos, que se você quer começar essa transição, você vai ter que aprender muita coisa de código, então, por isso a dificuldade é alta, né. Se você já é um admin, para fazer essa aprendizagem do desenvolvimento não é tão fácil. O outro é o Project Manager, e é o gerentão, vamos dizer assim, é o que vai escutar o xingão do cliente, a hora que começar a apertar, os prazos não são cumpridos e tal, vai escutar o seu xingão do cliente. Então, óbvio que a dificuldade é alta para muito alta, porque você vai ter que ter, primeiramente, um mental muito bom, e saber ao mesmo tempo gerenciar, porque, como eu disse, você pode ter clientes super difíceis de lidar, então você tem que ter uma habilidade de comunicação aí muito boa, um mental muito forte para não se deixar bater com tudo que o cliente fale. Óbvio que não seria um papel tão pro admin iniciante, isso eu diria que é já para bem mais adiante, mas é também uma possibilidade, né. E também o salário já entra num range um pouquinho maior, então de 150.000 até, 250.000 para cima. Passando para a última, que é o Technical Solution, ou Solution Engineer, entre outros nomes. A gente tem até uma brincadeira aqui na dificuldade, que ela é de muito alta, ou para você tem certeza disso? Porque realmente é difícil, é um grande desafio, a curva de aprendizagem não vai ser nada fácil. Você vai demorar uns bons anos para conseguir sair de admin até chegar nesse nível. Porém, o salário anual ele vai superar o de um PM, sem dúvida. Isso porque aqui o esperado é de 175.000 a 250.000 e vai muito mais além disso. Realmente ele ultrapassa bastante. Porém, quanto maior o salário, maior a cobrança. Tenham consciência disso. Aqui você vai definir a solução, você vai pegar a demanda que vem com um pessoal que levantou funcional, fez um pré-desenho negócio e aqui não. Você fala assim, o melhor jeito a ser aplicado é assim, vai ter que ser feito assim, dessa maneira, usando esse componente dessa forma específica. Você vai desenhar na linha do negócio do que o pessoal precisa fazer. Vai ter que ser bem especialista mesmo. Então, se você já achava que a parte do híbrido lá atrás era complicado, admin, developer da vida, aqui é o dobro disso, porque você tem que saber pelo menos um bom básico da parte de desenvolvimento para justamente falar, ó, vai por esse caminho aqui, desenvolvedor, que é o que a solução necessita, né? Então tem que ficar ligado com isso, que a dificuldade aqui é possível? É, mas você está preparado para pegar essa carga e aprender? Então tem que levar muito em consideração isso. E a gente colocou de extra só por colocar mesmo e porque tá lá no artigo, que por a gente conversando até internamente, a gente falou: "Putz, vamos colocar ou não?", porque pra gente isso vai justamente para um cara mais técnico do que um admin. Óbvio que você tem situações dessa situação passar, né, de um admin que vai para um arquiteto, mas você precisa ter uma base de conhecimento aí muito boa antes de passar por isso. Bom, fora isso, queria agradecer a você que assistiu até esse momento do vídeo. Se você não deixou o seu like, não se inscreveu,
esse é o momento, antes que acabe o vídeo por completo. Comenta aí alguma coisa, se você pensa que tem outras possibilidades ou coisas que vocês queriam ver. Isso ajuda a gente cada vez a pensar em mais temas e isso. Ou colocar pelo menos na nossa lista aí de coisas pendentes, que tá meio lotadinha, inclusive. Vamos ver se a gente começa a arrumar alguns que a gente tem pendente. Mas, bom, é isso. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha com um amigo pasteleiro que está escolhendo ainda a sua carreira ou está pensando qual vai ser o próximo passo dele. E acredito que é isso. Quer compartilhar o Donha? Sim, gostaria de compartilhar com o pessoal, se eles gostariam de ver sobre mais algumas possibilidades de carreira aqui, deixa nos comentários. Falar, hoje eu sou um cargo tal, gostaria de saber para onde eu consigo ir, o que eu consigo fazer, ou o que eu teria que estudar. Coloca aqui nos comentários, a gente faz um vídeo, a gente explica para vocês. A gente fala as possibilidades. Temos um plano futuro de fazer um vídeo falando de certificações, que também é uma outra forma de você subir na carreira e trilhar o seu caminho. Mas esse é um vídeo que a gente vai jogar bem mais para frente, que ele é bem complexo e também demanda várias informações e detalhes. No mais é isso. Nos vemos na próxima terça. Tchau, tchau, pessoal! Claro!